Então, um bom dia para aqueles que nos acompanham aqui do Brasil, boa tarde para os que nos acompanham aí da Europa. Para nós é uma imensa alegria poder participar dessa festa espiritual em comemoração dos 10 anos da CEJA, casa esta que a gente já teve a oportunidade de visitar presencialmente, como a Lu lembrou, foi uma alegria para mim e para a Flávia. Quando tivemos a oportunidade de estar, fomos recebidos com muito carinho, com muito acolhimento. Então, na pessoa da Lu, que nos estendeu o convite, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, aproveitando os recursos tecnológicos para partilharmos reflexões, aprendizados, enfim, para nos enriquecermos com os valores do Evangelho e da doutrina espírita. E ficam aqui os nossos votos de muitos anos mais de trabalho para a CEJA, para todos os corações que estão vinculados a esse projeto, a este trabalho, corações encarnados, também os desencarnados, que certamente seguem ativos no suporte, no aporte espiritual para as atividades dos corações vinculados a esse projeto. Então, que venham muitos anos de serviço no bem, na seara de Jesus. E o tema que nos foi proposto, então, nesse dia de ágape espiritual, é muito sugestivo, é muito pertinente, já que estamos a falar dessa bênção que é para nós um grupo espírita, esse conjunto de corações que se congregam em torno do ideal do Evangelho e do Espiritismo. Nada melhor do que falar sobre aquilo que nos estimula, aquilo que é o cerne, o objetivo maior da nossa atuação, tanto na seara espírita cristã, como na nossa vida como um todo. Tudo gira em verdade na criação em torno do amor. Pelo amor fomos criados, ao amor estamos destinados, pelo amor somos nutridos e por ele sustentados na nossa jornada de evolução. Deus, fonte por excelência desse amor, é esse objetivo em torno do qual, cada vez mais, na medida em que vamos evoluindo, vamos gravitando. E Jesus, aquele que nos foi ofertado na Terra como um espelho mais límpido a refletir esse amor de Deus, é para nós, então, esse alimento, representa para nós esse banquete de comunhão em torno do Evangelho, em torno dessa força da vida que é o amor. Por isso, nada melhor num dia de festa espiritual do que vivermos esse ágape, como era denominado o amor, né, no grego antigo, no grego koiné, e como também ficaram conhecidas as reuniões dos cristãos primitivos, ágapes espirituais, onde ali se congregavam em torno do amor. O amor segundo o Cristo será o ponto de partida da nossa conversa, das nossas reflexões nesta tarde, nesta manhã, que a gente possa poder realmente mergulhar nesse ambiente, nessa atmosfera, sentindo a presença desse amor a nos embalar em toda parte, onde quer que estejamos. Basta queiramos, nos esforcemos por sintonizar com esse amor e perceberemos então a presença divina em toda parte. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo, na verdade, palavras de um filósofo que ele recupera em um de seus discursos: nele nos movemos, vivemos e existimos. Então, nesse fluido cósmico universal, impregnado pelo amor de Deus, como também Emmanuel nos dirá, no capítulo magistral, capítulo de número 30 do livro Pensamento e Vida, é preciso aprendamos a desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção, para então sentirmos esse amor que nos embala em toda parte. E é com esse intuito que estudamos, é com esse intuito que nos esforçamos, que nos reunimos, para que, aprendendo com Cristo, avancemos nessa senda. E um primeiro ponto que a gente gostaria de destacar, então, acerca desse tema que nos foi proposto, é que quando falamos o amor segundo o Cristo, nós não estamos a falar de uma teorização a respeito do amor. Porque o amor, sem sombra de dúvidas, é um dos temas talvez mais tratados ao longo dos séculos,
pela filosofia, pela literatura, pelos artistas, pelos pensadores. Muitos e muitos já teorizaram sobre amor. Muitos e muitos já trouxeram considerações sobre o amor. Mas quando a gente fala do amor segundo Cristo, nós estamos tratando de algo diferente. Porque, embora Jesus tenha também falado sobre as grandezas do amor de nosso Pai, em Jesus, teoria e prática se fundem numa unidade majestosa, numa completude encantadora, fascinante. Existiram muitos, como dissemos, que teorizaram sobre amor, mas cujas vidas estavam ainda muito distantes ou apartadas das propostas mais sublimes do amor. Porque, aliás, esse é um outro ponto que nos cabe destacar aqui, as várias percepções em torno do amor. Porque existirão amores e amores, desde aqueles ainda muito mais próximos do egoísmo, da animalidade, a aqueles outros que já alcançam esses píncaros de luz, de iluminação, de sublimidade, que é o que nós vemos em Jesus. Então, muitos dos que teorizaram sobre amor, falaram sobre ele, cantaram em canções ou poemas, não conseguiram minimamente refletir essa presença do amor, ou pelo menos de um amor mais sublimado, segundo esse modelo, esse referencial que nos foi dado em Jesus. Por outro lado, outros conseguiram fazê-lo, dentro das suas possibilidades, conseguiram também alinhar a teoria às suas explanações, à sua palavra, conseguiram alinhar ali, fazer caminhar em conjunto, tanto quanto possível, também uma vivência do amor. Expressões desse amor naturalmente relativas, especialmente quando comparadas com o amor referência que nós temos em Jesus. Alguns conseguiram mesmo avançar muito nessa senda, criar uma integração muito bela entre o que falaram sobre o amor e o amor que conseguiram viver. Por exemplo, nós já citamos aqui hoje o apóstolo Paulo. Talvez seja de sua autoria um dos mais belos textos acerca do amor que já foram produzidos pela humanidade. Texto que ele nos legou na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando descreve para nós esse amor ágape, esse amor que o Evangelho descortina para a humanidade, muito pouco conhecido até ali. Em geral, o amor até então estava muito associado ou aos vínculos familiares, ou o amor da amizade, que de certo modo já era trabalhado ali no âmbito da filosofia grega, dos pensadores gregos, esse amor philos. Nós tínhamos o amor storge, mais relacionado aos vínculos familiares, às pessoas do círculo mais próximo. Nós tínhamos aquele outro amor, mais associado também à paixão, ao desejo, o amor eros. Mas esse amor ágape, se já tinha sido falado algo sobre ele, em termos de vivência, de apresentação, o Evangelho é o que, de fato, inaugura um novo tempo para a humanidade a partir do que mostra acerca desse outro amor. E é justamente esse amor ágape que o apóstolo Paulo vai cantar em seu texto maravilhoso. Quem não teve a oportunidade ainda de parar, não somente ler, mas meditar, refletir a respeito daquele texto, certamente verá que não foi somente Paulo quem nos deixou esse legado. Certamente há ali uma inspiração que vem do mais alto. Talvez Estevão, como sabemos, aquele que era o seu auxiliar no mundo espiritual durante toda a sua tarefa, aquele que representava Jesus junto ao coração do discípulo, do apóstolo Paulo. Talvez até o próprio mestre o tenha inspirado, como mais tarde inspiraria João Evangelista nos escritos do Apocalipse. Creio que certamente temos ali a presença do Cristo naquelas palavras, naquele texto do apóstolo Paulo, porque ali a gente tem uma descrição, então, do que seria esse amor segundo Cristo. Mas é importante destacar que Paulo não fez daquilo somente palavras, que Paulo soube viver aquele amor, e por isso conseguiu talvez tamanha sensibilidade para captar a inspiração que vinha do mais alto e traduzir aquilo em palavras. É importante destacar
que aqueles conceitos que Paulo lá trabalha não são conceitos ouvidos somente nos sermões, nas histórias sobre Jesus, sobre a sua doutrina que ele havia ouvido de outros discípulos, que ele havia lido nos escritos que já circulavam naquela comunidade nascente. Certamente, aqueles conceitos, Paulo os pôde melhor apreender pela vida de Jesus, sobre a qual ele ouviu falar, não conviveu pessoalmente com o mestre, mas foi a partir daquilo, dos relatos acerca da vida, do que ele fez, dos exemplos, mesmo nos momentos mais culminantes, é que Paulo pôde então construir aquela descrição muito bela. E sem sombra de dúvidas, algo que o marcou muito profundamente, que foi essencial para essa sua tradução em palavras do que era o amor segundo o Cristo, ou o amor vivido, ensinado pelo Cristo, e que era agora mantido, alimentado, vivenciado também pela comunidade dos seus seguidores, uma experiência que certamente o marcou e o auxiliou a compreender esse amor, foi aquele encontro em Damasco. Quando ele, revoltado, quando ele, movido por suas paixões, pela vaidade, pelo orgulho, estava naqueles caminhos de insânia, de perseguição, ferindo corações, torturando consciências, despedaçando famílias, né, separando famílias, destruindo possibilidades dos indivíduos de viverem, de aplicarem o evangelho, enfim, quando ele estava naquele caminho perdido, sem saber para onde ir e com isso deixando-se levar pelo seu ódio àquele Nazareno, ao Cristo, nessa sombra, nessa noite da sua alma, ele é então visitado por aquele sol que é Jesus. A luz do amor ali o toca, ali o penetra, como os raios do alvorecer, a clarearem os cômodos escuros de nossa casa. Assim também Saulo teve a sua casa mental, o seu mundo interior visitado pelo sol de amor que é Jesus. E foi ali que ele pôde, talvez de maneira mais clara, mais evidente, perceber então o que era aquele amor sobre o qual os cristãos falavam, que ele não conseguia compreender até aquele ponto. Foi ali que ele teve aquele primeiro contato, aquela primeira experiência com o amor, vivido pelo Cristo, expresso pelo Cristo, na misericórdia com que ele vinha então buscá-lo a ele, Saulo, o perseguidor, primeiro grande perseguidor da causa cristã. Que amor era aquele? Que força poderosa era aquela que o levava a capitular assim tão facilmente aos seus projetos de insânia, de loucura, de ódio e de vaidade? Que força era aquela que o arrebatava, que tirava-lhe as bases, colocando-o ao chão para que então pudesse se reconstruir? Que força poderosa era aquela que o fazia perceber a sua cegueira, perceber o quanto estava equivocado, sentir-se ao mesmo tempo compungido, arrependido, mas esperançado, atraído, chamado para algo maior. Então, quando a gente fala de um amor segundo Cristo, narrado, descrito por Paulo, por outros grandes escritores, é preciso, num primeiro ponto, no primeiro aspecto, entendamos, não estamos falando de teoria apenas. Os que melhor conseguiram colocar esse amor em palavras o fizeram somente porque também viveram, também se esforçaram por incorporar essa experiência que em Jesus atinge o auge, a plenitude, mas que em cada um de nós tem de se desenvolver também, visando esse alvo, essa meta que, eis a boa nova, um dia todos nós alcançaremos. Invariavelmente, todos nós alcançaremos esse amor. Por isso, amigos, para a gente melhor compreender esse amor segundo Cristo, não ficarmos apenas em linhas teóricas ou descritivas, já temos aí a nos auxiliar, por exemplo, esse texto de Paulo que mencionamos, no nosso modo de ver, a melhor descrição que já foi feita em torno do amor que Jesus nos ensina. Vamos partir para o campo da experiência.
Vamos tomar como referência para a nossa conversa, para a nossa análise, a relação de amor entre dois corações. Figuras muito importantes no Evangelho. Uma delas, naturalmente, o nosso Mestre. Figura central, figura imprescindível quando falamos a respeito do amor. A outra figura, também, uma figura inesquecível. Uma figura que se engrandece aos nossos olhos pelo seu caminho de redenção, pelas mudanças pelas quais passou por amor a Jesus. Esse coração que o amou a Jesus profundamente, embora suas fragilidades. Vamos falar sobre Simão Pedro, aquele que foi escolhido pelo Mestre para ser o condutor do colégio apostólico, para ser aquele pilar, aquela viga mestra do cristianismo nascente, a rocha de sustentação do cristianismo nascente. Aquele que pôde conviver em sua casa com Jesus por mais ou menos todo o período ali da missão pública do Mestre, cerca de 3 anos. Simão, muito provavelmente, foi aquele que mais conviveu com Jesus durante esse período. Então vamos ver, analisar um pouco essa relação entre esses dois corações para ver como esse amor transformou também a Pedro. Assim como transformou Paulo, assim como transformou Madalena, Simão Pedro foi por esse amor completamente transformado. E é na análise, então, dessa experiência, buscando reviver aqueles fatos, buscando nos transportar pelo pensamento, pelo coração, àquele tempo, àquelas circunstâncias, nós vamos buscar sentir com Simão. Sentir o que foi para ele aquela experiência com Jesus. Vamos utilizar-nos para isso de um diálogo entre ambos, que foi registrado nesse livro magnífico que nos foi trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é o livro Boa Nova. Irmão X, Humberto de Campos, com os seus dons, com as suas habilidades de escritor, com os seus dotes líricos, vem então trazer para nós mais elementos para a compreensão desse amor segundo Cristo. Lembrando que agora ele faz com outras intenções, com outras perspectivas. Como ele descreve para nós, logo no prefácio da obra, quando fala do seu pretérito, faz como que uma meia-culpa. Ele que, enquanto esteve encarnado, não pensou tanto assim em Jesus. Ele menciona até um acontecimento que se deu com ele, alguns conhecidos seus, protestantes, ali falarem que Jesus era a rocha dos séculos e que ele, ainda preso à presunção de intelectual, de conhecido, né, da época, ele simplesmente sorriu, um sorriso meio que de sarcasmo, e seguiu adiante. Mas ele volta então, pós-mortem, dizendo: agora eu já não posso mais sorrir nem passar adiante, porque agora eu sei que de fato ele é a rocha dos séculos, aquele que tem nos sustentado em nossas fraquezas, em nossas fragilidades. Ele é o que tem dado para nós o mínimo de equilíbrio para que possamos seguir. Não fosse o Cristo na terra, estaremos todos mergulhados ainda na lama de nossas paixões, na areia movediça de nossas ilusões. Mas ele é esse terreno firme, esse sustentáculo. Então ele volta falando a respeito dessa sua mudança de perspectivas e diz que lá no mundo espiritual, amparado pelos benfeitores, ele pôde perceber que, em verdade, há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E que ele rogava a Deus agora a graça, a bênção de poder pertencer ao segundo grupo. Porque outrora foi espírito esclarecido, mas muitas vezes enceguecido pelo orgulho, pela vaidade, pela incompreensão quanto às verdadeiras finalidades da vida. Mas agora que compreendia melhor a grandeza de Jesus, ansiava ser um espírito evangelizado. E é por isso que a gente vê essa obra Boa Nova, uma obra-prima
do sentimento de Irmão X, de Humberto de Campos, visando alcançar o nosso sentimento, para que não fiquemos como ele o fez, como tantas vezes temos feito, nesta encarnação ou em outras. Não fiquemos, quando falamos de amor, apenas no campo da teorização, da utopia, da beleza inalcançável desse amor de Jesus, que parece algo muito belo, mas não tão prático assim. Mas lembrando Bezerra de Menezes, quando parafraseia Allan Kardec, se fora da caridade não há salvação, perdão, se fora da caridade não há solução, fora do Cristo não há solução. É isso que Bezerra traz para nós, fazendo esse paralelo do fora da caridade não há salvação, fora do Cristo não há solução. É isso que precisamos entender, que a proposta de Jesus, esse amor, não é algo utópico, mas sim o único elemento realmente libertador para os nossos caminhos. A única solução para os dramas, para as inquietações humanas, é seguirmos com Jesus, com esse amor que ele nos ensinou. Por isso, nesse capítulo 12 do livro Boa Nova, Humberto de Campos traz para nós um diálogo que se deu entre Jesus e Simão Pedro, após ali aquele marco do início da tarefa pública de Jesus que se deu nas bodas de Caná. Quando Jesus, sua mãe, os discípulos atendiam ali ao casamento de corações amigos. Naquela tradição, era uma festa muito importante, em que os amigos do noivo exerciam um papel muito significativo, de fazer de tudo para que a festa pudesse correr bem, enfim, de proporcionar um acolhimento para todos os convidados, de sustentar o noivo e a noiva naquele momento de graça, de alegria, de felicidade. Então Jesus ali comparece como um amigo daquela família, não sabemos quem eram esses noivos, sabemos apenas que eram corações queridos a Jesus, a Maria, e Jesus leva também os discípulos. E como nós todos sabemos, em determinado momento, termina ou acaba o vinho da festa, e Jesus então faz aquela transmutação da água em vinho. Mas isso, de certo modo, deixou Simão incomodado, porque ele pensava ainda nos termos muito materiais, sem ver realmente as forças do coração em movimento, e ele fica incomodado com aquele gesto de Jesus, se ele não estaria incentivando uma festa mundana, etc., e questiona o mestre nesses termos, quando ouve em resposta uma pergunta. Como era corriqueiro da parte de Jesus, responder as perguntas com perguntas, levando-nos sempre à reflexão, como bom educador, pedagogo que é. Então ele pergunta a Simão: conheces a alegria de servir a um amigo? É o tipo de pergunta que já nos desmonta. Você está muito preocupado, Simão, com as formas. Você está ainda muito preocupado com esses aspectos da vivência humana, mais exteriores, mais das conveniências, etc. Mas a gente tem que conhecer, antes de mais nada, Simão, as intenções dos corações. O que está por trás de cada ação. O que nos move de fato, qual o sentimento que nos move. Porque isso é o que realmente qualifica uma ação. Conheces a alegria de servir a um amigo? Não que Jesus estimulasse ali, né, os excessos, os desequilíbrios no que diz respeito à matéria, às festas, à bebida e etc. Não, é Jesus que quer levar-nos a uma reflexão mais profunda. Aquilo era uma construção daquela sociedade, era um modo daquela sociedade comemorar um momento de alegria. E Jesus, atendendo então, dentro das possibilidades das criaturas, dentro da sua dinâmica naquele momento, algo que pudesse manter o clima, né, de confraternização, de alegria, Jesus faz um favor, um serviço a corações amigos, a pedido da sua própria mãe. E Simão ainda não conseguia alcançar a dimensão daquele ato de Jesus, porque ficava mais preso aos aspectos exteriores. E é aí que eles entram, então, numa reflexão acerca do amor, que é muito bela e vai ser
a linha condutora aqui do nosso esforço por compreender o amor segundo um Cristo. Lembrando que não será esse apenas um processo intelectual. Antes de mais nada, somos convidados a sentir as palavras de Jesus. Por isso ele começa dizendo assim para Simão, isso está lá no capítulo Amor e Renúncia, 12, do Boa Nova. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O casamento, naquela tradição cultural, nas escrituras, muitas vezes é utilizado inclusive como símbolo da união entre o Criador e a humanidade, entre o Criador e a criatura. Então, muitas vezes, Deus vai ser trabalhado no texto das Escrituras como o noivo, a humanidade, o Israel ali representando a humanidade inteira, a noiva. O Criador como noivo, a alma como a noiva. E o casamento seria, então, o símbolo dessa união, dessa comunhão perene, que é o objetivo de todos nós. Como diz o apóstolo Paulo, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Eis o fim, a finalidade de cada ser humano, de cada espírito criado. Estabelecer esse vínculo, daí por diante, indestrutível, estreito e profundo com o Criador. É o símbolo aí do casamento. Então Jesus se utiliza aqui dessa simbologia, daquela tradição cultural, para dizer a Simão Pedro, olha, eu resolvi iniciar a minha missão pública naquela festa, naquele momento, para deixar gravado nos corações e para a posteridade que evangelho, em síntese, é união, é comunhão, é serviço, é boa nova. João Batista mesmo diria a respeito de Jesus, o amigo do noivo se alegra quando vê o noivo junto da noiva. Então, chamando Jesus de um noivo, como a dizer que ele era então esse grande representante de Deus que vinha à Terra para que essas núpcias, para que esse casamento, enfim, pudesse se dar. Porque o Evangelho é esse matrimônio entre o coração e o Criador, entre a humanidade e Deus. Evangelho do qual Jesus é o representante. Por isso ele era esse noivo que vinha, então, à noiva, à humanidade terrestre. E por isso ele inicia a sua tarefa pública na festa de um noivado. Como a dizer que o Evangelho, então, é esse momento de grande alegria, um banquete, uma festa, em que o mundo, enfim, recebe os mais altos e preciosos recursos para estabelecer essa relação definitiva com o Criador para a eternidade afora. Então, olha que linda simbologia que é aqui trabalhada. Jesus quer colocar como primeiro marco da sua tarefa pública, da sua missão pública, a alegria que representa o Evangelho, a união, o servir a um amigo, os laços de fraternidade, a essência do Evangelho que desponta desse momento, desse gesto de Jesus. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Não há alegria maior, amigos. Não há felicidade mais duradoura, mais perene para a alma, senão a de sentir, crescer em si essa presença divina. Sentir, inundar-se pelo amor do Mestre, que transborda, então, pelo nosso olhar, pelas nossas palavras, pela nossa atitude, transborda para os outros corações. Nada mais feliz para uma alma do que ser ela esse vaso que transporta o perfume, a fragrância mais encantadora do universo, que é o do amor. Nada mais renovador para uma alma do que sentir fluir por meio de si essa água viva, que por onde passa traz vida, esperança, transformação. Por isso, falar de evangelho é falar de boa nova. Embora as lutas, embora as cruzes que marquem a senda de todo discípulo sincero de Jesus, nada disso é capaz de abafar, nada disso é capaz de soterrar a alegria
que move, que vibra no coração do cristão, pois ele já tem Jesus. Ele já o conhece, ele o sente. De que mais ele precisará? É essa alegria que vibrou no coração de Saulo, de Barnabé, em cada passo de suas jornadas. Mesmo quando, passando os maiores perrengues, sentiam a alegria do Cristo, a inundar-lhes o íntimo, a fazer vibrar cada fibra do coração. Por isso, prossegue Jesus: estou com os meus amigos e amo-os a todos. Evangelho, então, é presença, é estar, é ofertar ombro amigo, palavra que pacifica, olhar amoroso, ouvido que escuta, conselho que instrui. Amar, a essência do Evangelho, a alma do Evangelho, é fazer-se presente, ainda que à distância, porque para estar junto, já sabemos, não é preciso estar perto, basta estar por dentro, basta estar em pensamento. Nesses momentos que ora vivemos, de isolamento, como nunca temos sido chamados a entender isso, que o amor é estar, não necessariamente fisicamente juntos, porque mesmo após a perda do corpo físico, o amor em nada se diminui, o amor não fenece, pelo contrário. Lembrando Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência, estamos juntos convosco. É isso que a gente precisa aprender a sentir e a perceber, porque o Mestre se faz presente. Como lá estava, encarnado, junto com os discípulos, segue conosco, tão presente quanto, se o quisermos sentir, se nos propormos a buscá-lo. Então, amar é isso, é aprender a sentir a presença, é aprender a fazer-se presente, estabelecendo esses vínculos do coração. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, o amor que Jesus nos revela é aquele que nos ensina que afetos da alma são laços, são tesouros de valor inestimável. São, em verdade, forças que se agregam à nossa jornada, estimulando-nos a avançar cada vez mais. Porque é por amor, amor verdadeiro, que nos transformamos, que renunciamos, que sacrificamos, que nos melhoramos, que modificamos visões, posturas, enfim. O que nos motiva no mais fundo é o amor. É o amor pelos corações queridos, que nos faz trabalhar, que nos faz nos aperfeiçoar, que nos faz melhorar, que nos faz abrir mão, que nos faz renunciar. Por trás dos mais nobres movimentos de progresso da alma estará sempre esta força. Por isso são esses laços misteriosos que dão sentido, que dão coesão à nossa existência, são eles que vão nos impulsionando a Deus. É por amor, é por amar que a alma vai subindo os degraus da evolução. Olha que lindo isso. Me recordo aqui de uma fala de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, lá no capítulo 150, quando ele diz: quem ajunta amigos, amontou amor. E quem amontou amor, acumula poder. Então é disso que estamos falando. Na criação divina, só é realmente poderoso, no melhor sentido da expressão, quem tem amor. Quem ajuntou amor ao redor de si. Quem construiu um tesouro grandioso em termos de amizade. Porque as moedas nada são quando comparadas aos amigos. As cotas de amor que ajuntamos ao nosso redor pela sementeira de simpatia, de carinho, de ternura, de amor que pudemos lançar nos solos da vida. Então, essa é a verdadeira força motora. Essa é a única força capaz de transformar a vida ao nosso redor, outros corações, convidando-os ao despertar. O Emmanuel tem uma outra mensagem no livro Segue-me, capítulo 72, muito bonita também, que ele fala
das várias forças que existem no universo. Então ele cita a força gravitacional, que se move os astros no espaço ilimitado, não consegue criar o mínimo vínculo de compreensão fraternal entre os corações. Ele fala da força elétrica, eletromagnética, que se move guindastes imensos, cargas enormes, não consegue aliviar o mínimo peso de angústia nos corações. Ele fala da força executiva, administrativa, das leis que se regem as sociedades, não conseguem penetrar o íntimo da criatura, modificando-lhe resoluções para melhor. Ele fala da força física que preside campeonatos, disputas, Olimpíadas, mas que nem sempre esclarece as questões do sentimento da criatura. No entanto, existe uma força que, como diz Emmanuel, sublima os astros, ou seja, movimenta os astros e as humanidades que neles evoluem para a sublimação, para o futuro, para o progresso. Existe uma força que orienta os motores, as máquinas, para o bem, que conduz a administração à misericórdia e que leva os braços, a força física, a se mobilizar no serviço aos semelhantes. Existe uma força, portanto, que é capaz de orientar, de conduzir cada uma das outras forças no sentido do progresso, no sentido da luz. E essa força, a mais poderosa de todas, portanto, no universo, é a força do amor. Por isso, Jesus nos descreve aqui os laços da alma como sendo essa força poderosa que movimenta todas as outras e que aos poucos vai conduzindo as almas a Deus. Amor segundo Cristo, portanto, gira em torno disso. Granjeai amigos, semeai essas sementes divinas, construir uma riqueza em termos de simpatia, de amizade, de colaboração, de fraternidade. Esses são os espíritos que realmente regem a vida e o universo. Claro, alinhados com a vontade suprema e orientadora de nosso Pai. Mas são eles que conseguem mudar comunidades, transformar outros corações, famílias, às vezes até uma nação inteira, pela força do amor, com que congregam então outros corações à causa do bem e do progresso. Vide um Chico Xavier, vide um Mahatma Gandhi, vide Jesus Cristo, que passados 2000 anos segue mobilizando milhões de corações na transformação de si mesmos e com isso da vida da sociedade. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. O amor, segundo Cristo, é fazer do nosso coração uma hospedaria, uma sala de acolhimento. Uma hospedaria, como vemos naquela linda passagem dos discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus aproxima-se deles, aflitos que estavam, Jesus aproxima-se deles, primeiramente anonimamente, e os vai conduzindo com a sua palavra, com as suas lições, com a sua vibração, vai os envolvendo e os leva então à hospedaria. Não só a hospedaria física, material ali, mas o belo desta lição é que ela nos mostra que Jesus sempre é esse coração que caminha no mundo, alcançando-nos das mais diversas formas, por outras pessoas, por meio de um livro, por meio de algumas palavras que nos chegam. Ele é esse coração que não descansa enquanto não nos vê de volta na hospedaria do equilíbrio, da mansidão, da confiança, da fé, da esperança. Diante dos quadros de prova e de luta, de aflição e de angústia, Jesus, como fez com aqueles discípulos a caminho de Emaús, faz com que alcancemos mais uma vez a hospedaria do seu coração, para que repousemos assim na fé e na esperança. É isso que aprendemos com ele, e essa é a proposta para nós, converter o nosso coração nessa sala iluminada, onde ali podemos acolher as dores, as angústias dos corações que nos estão próximos, daqueles com os quais cruzamos na vida, para algo lhes ofertar nessa sala, nessa hospedaria, do banquete do amor,
do banquete da paz, dessa água viva que mata-lhes a sede, desse pão da vida que renova-lhes as forças. Aquele que compreende, então, esse amor segundo Cristo é aquele que já entendeu que a proposta é fazer-se fonte, fazer-se alimento, fazer-se acolhimento para cada coração que nos cruza os passos, de modo que não saiam da nossa presença sem levarem algo de melhor, algo de bom, um pouco mais de esperança, um pouco mais de luz para a caminhada. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Então é preciso vivamos de tal forma que, ao se lembrarem de nós mais adiante, possam se lembrar com gratidão, se lembrar como a presença de uma fonte, como a presença de um alimento que o sustentou no momento difícil. Como diz Emmanuel, viva de tal modo que mais tarde, ao se lembrarem de ti, abençoem essa lembrança como quem se recorda da presença de uma fonte, como quem se recorda de um raio de luz, como quem se recorda do calor de uma lareira, como quem se recorda de uma fonte amiga a jorrar. Então, é isso que expressa aquele que ama. Na lembrança, no coração daqueles que foram por ele beneficiados, vai expressar essa gratidão, esse sentimento que renova, que transforma, que estimula. Mas, ainda que não venhamos a ter essa expressão de reconhecimento ou gratidão, isso não deverá limitar a expressão do nosso amor. É o que Jesus vai dizer aqui mais adiante para Simão Pedro. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, as mais belas horas da vida são aquelas empregadas de alguma maneira no amor. Quando o amor se faz presente em nossa vida, em nosso tempo, é ele que traz ao tempo esse selo de eternidade. Quando algo fazemos pelo amor, ou por amor, enfim, nós transcendemos o tempo. Quase que não o sentimos passar. Todo mundo já terá sentido essa experiência. Quando fazemos algo que amamos, quando estamos com quem amamos, o tempo parece não passar. Ou passa muito rapidamente, porque, em verdade, é como se já vivêssemos em termos de eternidade, nem percebemos esse tempo passar. Porque o amor é o que confere ao tempo eternidade. O amor é que ilumina, vivifica o nosso tempo, dá sentido à vida. É ele que preenche a vida de valor, de estímulo, de luz. Como diz Guimarães Rosa, certa feita um amigo seu, penso que chega um tempo na vida da gente em que o nosso maior dever será lutar ferozmente para inserir, para introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. E só conseguimos fazê-lo quando despertamos para o amor, conforme Jesus nos ensinou. Percebendo que as mais belas horas, as horas, o tempo mais cheio de beleza, mais preenchido de vida que possamos encontrar na caminhada fora é aquele marcado pela presença do amor, pela disposição em amar. Lembrando que podemos amar em todas as circunstâncias, na convivência no lar, no trabalho profissional, na atividade espírita. Se agregarmos essa força da vida, estaremos então santificando as horas, semeando realmente no tempo para uma colheita farta e abundante, na vida imortal, na eternidade. E aí mais adiante ele segue: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Porque, por mais que o amor mais tarde se faça naquele que o recebeu, aquela lembrança com gratidão, aquele carinho, aquela ternura pela pessoa que lhe foi essa expressão de amor, pode ser que esse despertar demore muito, pode ser que a pessoa, o indivíduo que nos receba o amor, não compreenderá de pronto, não manifestará qualquer espécie de gratidão, de carinho, de reconhecimento,
E o nosso amor não deve esperar por isso, não deve se pautar nisso. Ele deve simplesmente amar, porque o amor verdadeiro não espera recompensas. O amor segundo o que o Cristo nos ensinou. A renúncia é o seu ponto de apoio e o ato de dar é a essência da sua vida. A renúncia que em Jesus ganhou vida, foi expressa. Porque aqui, de certo modo, Jesus está sendo profético. Talvez Pedro, nesse momento, não conseguisse abarcar toda a grandiosidade dos conceitos que Jesus lhe trazia. Mas certamente, depois de todos os acontecimentos que marcaram a prisão e a crucificação de Jesus, Pedro pôde ver, compreender o que era isso que Jesus aqui descrevia. Porque ele o viu na vida de Jesus. A renúncia, portanto, é o ponto de apoio do amor segundo Cristo. Renúncia em que termos? A renúncia de saber abrir mão, de ser compreendido, de ser amado, para poder compreender, para poder amar. A renúncia, como nos diz Emmanuel, no capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida, a renúncia com Cristo que é aquela, muitas vezes, de perder esperanças na terra para as conquistar no céu. Reconhecendo que a sementeira do amor agora, que é feita agora, pode demorar muito tempo para frutificar. Talvez não será nesta encarnação que veremos essas flores ou os frutos, mas que isso não pode ser um impeditivo para que sigamos a semear. Porque é certa a colheita. Nenhuma semente do amor há de se perder. Mas, muitas vezes, essa colheita só se dará mais tarde, nos reinos diversos dos céus. Quando encontrarmos, então, os corações amados em planos de mais compreensão, de mais serviço. Então, renunciar com Jesus, nesse amor que ele nos ensina, será abrir mão da alegria de ter, por exemplo, seres, corações queridos caminhando lado a lado conosco em busca dos mesmos ideais, das mesmas perspectivas. Será entender que, por ora, talvez estarão com outras visões, com outros interesses, que não os interesses maiores, mais magnos da evolução. Estarão talvez voltados para buscas materiais, para ilusões, enfim, que isso não seja um impeditivo de amá-los ainda assim, de fazer o melhor ao nosso alcance, sem esperar que retribuam os nossos esforços, sequer que os reconheçam. Então, renunciar com Cristo não é abandonar compromissos, não é essa a ideia, mas sim abandonar expectativas, abandonar a impaciência, cultivando a paciência, que é a própria essência do amor, do amar, saber esperar. Porque assim como o agricultor sabe esperar o crescimento da pequenina semente, os agricultores humanos que aprendendo com Jesus, o grande lavrador divino, eles também, com paciência, saberão semear e aguardar o tempo de cada fruto, o tempo devido da ceifa. Então, a renúncia ao seu ponto de apoio como ato de dar é a própria essência da sua vida. Como Jesus disse também a Madalena, que o buscou dizendo, Senhor, eu tenho amado, mas veja a sede que tem, a sede de amor. E então Jesus dirá que só o amor renúncia, Madalena, poderá se alçar à vida suprema, porque ele ama sem exigências, sem ambições, sem amarguras. E ela então lhe questiona, somente o amor então pelo sacrifício sacia a sede da nossa alma? E Jesus responderá, sim, somente o sacrifício, Madalena, contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem é saber que a água que nos sacia não é a do poço, água parada, água que buscamos aqui ou acolá, mas a água da fonte, a jorrar de nosso próprio coração, como Jesus pôde ensinar à mulher samaritana e a todos nós. É essa que nos sacia. Por isso, a essência do amor, segundo Cristo, é aquela de dar, nos saciando do que ofertamos, nos saciando do que encontramos a fluir por meio de nós, a descedentar a nós mesmos em primeira instância e, portanto, também às vidas ao nosso redor.
A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro, ou seja, o tesouro maior é esse amor em nós. Não é o amor que receberemos em retribuição, não é a gratidão, é a capacidade de amar, porque quem ama comunga com Deus. Quem ama é canal, instrumento de Deus. E, portanto, o primeiro beneficiado desse amor. Aí está o maior tesouro, que naturalmente é multiplicado, então, ao cêntuplo, ao infinito, na medida em que o indivíduo amplia esse tesouro pelos tesouros da amizade. Como dizíamos, granjear amigos. Rico é, poderoso verdadeiramente é aquele que ajuntou, amontoou o amor na figura ou na pessoa dos corações amigos que congregou ao seu. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita, de lhes haver dado alguma coisa. Porque se tem algo que nos pertence, que não nos pode ser tomado, é essa alegria de ter feito, de fazer o bem. É essa alegria de ter, de algum modo, contribuído para que uma outra vida pudesse se erguer, evoluir, crescer para as finalidades maiores da existência. Essa é uma legítima posse, é um legítimo tesouro de cada um de nós, que as traças, que os ladrões não nos podem tomar, como diz Jesus. É preciso juntar esses tesouros no céu de nós mesmos, no mais alto dos nossos valores, do nosso coração, porque aí está a riqueza de um espírito. Ou alguém duvidará de que Jesus foi e é o espírito mais rico que a terra já conheceu. Rico justamente pelo amor. E então ele conclui esse diálogo com Pedro de maneira profética, como dissemos. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim o júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Como a gente vemos lá em João 19, 29, de fato, o vinho se converteu depois no vinagre. A amizade, a proximidade ali com aqueles discípulos diletos, com aqueles corações que ofertavam a Jesus os seus préstimos, o seu serviço, se converteu nos momentos angustiosos da cruz, no supremo abandono, na fuga, na negação de Pedro. Mas nem por isso Jesus os deixou de amar. Nem por isso, nem pelas nossas negações seculares, pelas tantas fugas espetaculares, Jesus tem nos deixado de amar. Porque a renúncia é o ponto de apoio e a essência do amor de Jesus. É o ato de dar. É o ato de nos ofertar sempre, cada vez mais, dessa fonte da vida. Pedro, como dizíamos, talvez não tenha alcançado toda a dimensão do que ali Jesus lhe dizia, mas certamente depois pôde compreender. Especialmente talvez naquele dia em que, já após a crucificação, Jesus o busca mais uma vez, o chama à parte e então lhe pergunta, restituindo, refazendo, reconstruindo naquele coração ainda chagado, dolorido pelo remorso das negações, Jesus lhe pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Como a dizer, Pedro, vamos para frente. O meu amor por ti em nada se modificou. Reafirme esse amor em você. As negações ficaram para trás, foram 3. Reafirme, portanto, 3 vezes esse amor e sigamos para frente, estendendo esse amor a outros corações. Porque assim como Jesus foi aquele e é o bom pastor, convidou ali a Pedro a ser também o pastor, a apacentar as demais ovelhas, apresentando a elas também esse amor que ele, Pedro, ali pôde sentir. Esse amor com que Jesus o amou e ama a todos nós. Essa é a beleza do amor segundo Cristo.
não apenas teorizado, mas ali traduzido na beleza desses gestos. Quando abandonado, negado, vilipendiado, humilhado, por aqueles mesmos que ajudou, que amparou, que curou, que beneficiou, nem por isso deixou de nos amar e de nos estender as mãos e o olhar amoroso. É esse amor que nós precisamos descobrir como fonte da vida, da alegria, da sublimação em nossos caminhos, em nossos destinos. Disse o Mestre em João 15,13 que ninguém tem amor maior do que este, o de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não somente a vida física, a do corpo, como Jesus a deu na cruz, mas em sentido mais abrangente, a de consagrar a vida como um todo ao serviço, ao engrandecimento, à iluminação dos corações que caminham conosco, ainda que não venhamos a contar com a sua compreensão, com o seu carinho, com o seu auxílio. Encontremos essa experiência com Jesus no nosso cotidiano, sintamo-lo conosco, convertamos a nossa sala íntima, a do nosso coração, nesse espaço onde os amigos, os corações que nos cruzam os passos poderão encontrar forças e estímulo para a caminhada. E então teremos Jesus como esse grande amigo, não mais simples visitante em nossa alma, mas enfim e definitivamente um morador, a morar conosco, expressando essa grandeza da comunhão que se estabelece entre o discípulo e o mestre, entre o aprendiz e o Senhor nos caminhos da vida. Sintamos esse amor e a nossa vida nunca mais será a mesma. Busquemos amar como Ele nos amou e teremos encontrado, enfim, a chave, a equação da felicidade e da luz. Que Jesus nos abençoe a todos, avancemos nessa senda sob as bênçãos de Deus. Muita paz.